A Bíblia nos ensina muita coisa sobre emagrecimento, sobre comer com moderação, sobre ter domínio próprio, sobre ter autocontrole, sobre ser templo do Espírito Santo, sobre comer com moderação e ter sabedoria. A palavra de Deus nos instrui a respeito de tudo, e principalmente no comer. Nessa semana, quando eu postei esse texto, muitas pessoas me abordaram. Romanos 14:20. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. E o mal para o homem comer com escândalo. Muitas vezes, nós não estamos dando importância para o que a palavra de Deus diz. E eu quero compartilhar algo aqui, brevemente, sobre o que o Senhor tem falado fortemente ao meu coração e ao coração de muitas mulheres, principalmente, alguns homens também, mas principalmente de muitas mulheres, sobre o comer com moderação, sobre ter domínio próprio e sobre ser verdadeiramente templo do Espírito Santo. Quando nós estudamos a palavra de Deus e vamos aprofundando a respeito do que o Senhor fala, para termos moderação, para termos temperança, para termos domínio próprio, começa a analisar desde o início, quando Adão e Eva caíram. Como foi que eles caíram? Comendo. Quando você olha para Esaú, o que Esaú fez? Ele trocou a primogenitura dele por quê? Em troca de quê? Um prato de comida. Paulo fala para nós a respeito de certas pessoas que tinham o Deus deles como o ventre, o estômago, porque eles viviam para satisfazer as próprias vontades e as vontades do estômago, principalmente da comida. Quando os israelitas estavam lá no deserto e eles queriam voltar para o Egito, por que eles queriam voltar para o Egito? O que eles alegavam? Que lá no Egito eles tinham comida, eles tinham carne. Então, quando nós começamos a analisar o que a palavra de Deus fala sobre comer, e o comer com moderação, e não envergonhar o Senhor, ser templo de verdade, são infinitos os textos. Porque eu digo infinito porque muita coisa a gente aprende com o que já está escrito. Mas quando a gente começa a apresentar ao Senhor, muitas outras coisas Ele vem nos revelando. E muitas estratégias Ele nos dá. E eu queria dividir algo com vocês que me tocou muito, que é uma das formas que nós temos de driblar o inimigo, de driblar as nossas emoções. E esse é um ponto fundamental, entender as emoções, o porquê nós estamos comendo as emoções. Por que você come por tristeza, por alegria, por raiva? Tudo é motivo de comer. Você já parou para analisar que toda comemoração tem que ter comida? Todo tipo de comemoração e de festa sempre tem comida? Então a gente começa a analisar muitas coisas a respeito do que o mundo prega e do que a palavra de Deus nos ensina. E o mundo tem pregado uma teoria de aceitação, uma teoria de ser quem você quer ser, e nós não somos deste mundo. Nós somos do céu. Nós somos cidadãs do céu. É para lá que nós vamos. Então nós temos que nos amoldar aos padrões celestiais. A palavra diz, Romanos 12, não vos amoldeis a este mundo. Nós não devemos ser a forma deste mundo, os modelos deste mundo. Nós precisamos nos amoldar aos padrões celestiais. Algo que o Senhor tocou muito no meu coração foi sobre Daniel. Como foi que Daniel se fortaleceu? Como foi? E eu trouxe aqui até o meu preparo, olha só. Aqui eu estou com um preparo de refeições para a semana. E é uma estratégia que o Senhor colocou no meu coração também. E muitas vezes eu divido com as minhas clientes, com as pessoas que o Senhor me confia para compartilhar tudo que eu tenho aprendido. Então, uma das estratégias é o jejum. É o jejum de Daniel, é o jejum intermitente, mas o ficar sem comer. E eu falo isso para as meninas, né? Deixa o seu estômago roncar. Espera você sentir fome mesmo, fome de verdade. E quando você sentir fome, beba água. Se não passar, provavelmente é fome. Provavelmente. Mas se passar, não era fome. Tem até um meme, né? Que fome é igual paixão. Se você não tem certeza, você não está. Então, brincadeiras à parte, a palavra de Deus tem falado sobre nós. E nós precisamos entender algo muito, muito forte a respeito disso.
A gula continua sendo pecado. A gula não deixou de ser pecado. E nós, eu me coloco junto com todos, como crentes, como evangélicos ou qualquer nome que você quiser dar, cristãos, como pessoas que acreditam na Bíblia, na palavra de Deus, que tem ela como fé, como doutrina mesmo de vida. Nós precisamos tirar do nosso meio a gula. Nós precisamos parar de incentivar as pessoas a comerem, porque todo culto tem comida e muita comida, e todo culto a gente orienta as pessoas e chama para comer mesmo. Nós precisamos parar. Nós precisamos ter domínio próprio, nós precisamos ensinar as pessoas a terem domínio próprio. Nós precisamos falar de Jesus de verdade e sermos exemplo de Jesus. Para analisar em qualquer pintura que você vê, qualquer quadro, as pinturas de Jesus, como ele era? Magro. Ele veio para ser nosso exemplo. Jesus passou 40 dias no deserto. E lá no final fala que no final dos 40 dias ele teve fome. Então, se Jesus fez, eu posso fazer, você pode fazer. Nós podemos também. É claro que a gente não deve nunca ser negligente. Você tem algum problema de saúde, tem algum problema psicológico, psiquiátrico, trate com seu psiquiatra, trate com seu médico, com seu cardiologista, nutricionista. E isso é inquestionável. Nós precisamos sim. Tanto é que a minha refeição está pronta com orientação, com permissão do meu cardiologista, com orientação da minha nutricionista. Não é algo que simplesmente eu criei da minha cabeça. Então nós temos que ser inteligentes, temos que ter uma fé inteligente e principalmente viver aquilo que nós pregamos. E nós falamos tanto de domínio próprio. Eu tive uma experiência pessoal com o Espírito Santo há quase 9 anos atrás, quando o Senhor falou fortemente comigo um dia que eu estava orando pelo meu pai. E eu orava para ele ser liberto dos vícios de bebida e de cigarro, e o Senhor falou comigo: você que é viciado em comida, e você que não tem domínio próprio diante de um cachorro quente. Então, eu fui moldada. Daquele dia eu assumi um compromisso com o Senhor e eu disse: Deus, a partir de hoje a comida não manda mais em mim. Eu mando nela. Eu digo quando eu como e quando eu não como. Eu tenho sim domínio próprio, porque foi isso que o Espírito Santo falou comigo. Você prega tanto sobre domínio próprio, cadê o seu domínio próprio diante da comida? Foi uma experiência pessoal. De lá pra cá eu nunca mais voltei pro peso que eu estava naquele dia. 70 quilos. 1,57 m, eu pesava 70 quilos. Eu nunca mais voltei. Graças a Deus. A partir de então eu comecei a estudar e a entender o porquê que muitas mulheres, principalmente, passam pelo efeito sanfona. Eu estudei ressignificação cognitiva e depois que eu estudei a ressignificação cognitiva, eu fui estudar a Bíblia. E eu juntei tudo isso no Emagrecendo com Propósito. E é lá, nesse projeto que eu falo que é um projeto de Deus, é um projeto que o Senhor me inspirou, lá tem ferramentas poderosíssimas. E eu tenho uma novidade. Está quase pronto o meu e-book, o meu projeto, porque o Senhor tem me honrado, graças a Deus, e Ele tem cada dia mais enriquecido esse material, para que eu possa compartilhar com vocês, porque nem todas eu posso alcançar, nem todas eu posso visitar, nem todas eu posso fazer sessão presencial ou online, e eu gostaria muito que esse conteúdo fosse propagado para muito mais homens e mulheres, principalmente que estão nos altares, que estão servindo ao Senhor. Nós precisamos ter coerência ao pregar a Bíblia. Nós precisamos ter coerência ao falar de todas as palavras. E Deus, o Senhor, Ele fala conosco e Ele não nos deixa com dúvida. E sempre eu falo para todas: ore primeiro e apresente o seu projeto de emagrecimento, independente de estar comigo ou com qualquer outra pessoa. Apresente ao Senhor, para que não seja simplesmente pela sua vaidade, para que não seja simplesmente para que as roupas caibam melhor ou para você receber elogios. É claro que isso é muito bom para nós, que nós somos seres humanos e precisamos sim nos sentir motivados e sentir que estamos no caminho certo. Mas a nossa motivação principal precisa ser honrar e glorificar o nome do Senhor. Precisa ser. Eu preciso demonstrar que eu tenho domínio próprio em tudo, seja na comida, ao comer, seja ao comprar, gastar demais, seja ao dormir, acordar, trabalhar, em todas as áreas. Nós precisamos ser trabalhadas.
E eu gostaria muito que esse conteúdo pudesse chegar a muito mais mulheres. E eu quero deixar, concluindo aqui, mais alguns textos sobre o que o Senhor tem falado. E as meninas que estão aí, sejam bem-vindas, meninas. Eu me empolguei, nem falei oi pra vocês, mas é para deixar esse vídeo salvo. O objetivo principal é que as pessoas conheçam e entendam que a palavra de Deus, ela é certa, ela é eficaz, ela é objetiva e ela não tem desvios. Então, o que está escrito, a Bíblia diz, eu sou o que eu sou. É isso que o Senhor fala. Eu sou o que sou. Então, e você? Quem é você? Quem é você diante da palavra de Deus? Você tem domínio próprio diante das suas emoções? Das suas vontades? A estratégia de Daniel para vencer foi deixar de lado os prazeres carnais. Deixar de lado os manjares, os banquetes. Foi isso que ele fez. E ele se alimentou de quê? Qual foi a alimentação de Daniel? Então, apresente ao Senhor em primeiro lugar quando você for fazer um propósito de emagrecimento. Apresente a Ele. Diga para Ele que você quer que o seu corpo seja realmente morada do Espírito Santo. Nós não podemos ter o Espírito Santo simplesmente como um visitante. Sabe quando você passa uns dias, hoje eu vou fazer um detox. Aí você está fazendo uma faxina só para você receber uma visita. Assim que acontece. Nós precisamos ter o nosso corpo, o nosso templo ornado, limpo e sarado. Muitas das nossas enfermidades podem ser curadas, diminuídas, saradas através da nossa alimentação correta. E outra vez, não negligencie o que o seu médico disser. Tome os seus remédios sempre, durma direito, beba água, siga a orientação do seu nutricionista, cardiologista, seja um médico que for, ginecologista. A gente jamais deve negligenciar, porque o Senhor deu sabedoria a eles para tudo isso. Mas nós temos muita ferramenta, 90% do que a gente faz está errado. E eu ouso dizer que em alguns casos até mais que isso. Para hoje, vai na sua despensa, na sua geladeira e faz uma faxina. Tira tudo que é empacotado, salgado, doce demais. E eu falo isso aqui com toda liberdade, porque eu vendo doces. Eu tenho a minha loja de doces aqui. E eu consumo com moderação. Consumo de tudo que eu faço. Mas eu consumo com moderação. Eu tenho domínio próprio diante daquilo ali. Muitas das coisas que eu faço eu gosto demais. E hoje eu recebi uma encomenda de arroz doce e aquele cheiro estava maravilhoso, com doce de leite, com leite ninho, mas eu estou em um propósito. Eu estou em um propósito. E de vez em quando eu faço esses propósitos, principalmente para me aproximar mais do Senhor e na busca de ser aprovada, não apenas usada. Usada, todas nós podemos ser a todo momento. A Bíblia fala que Deus usou até a mula de Balaão, né? Continuo usando muitas mulas por aí. Eu não quero ser simplesmente uma mula. Eu quero ser aprovada pelo Senhor. Então, estratégias de jejum, estratégias de alimentação saudável. O Senhor coloca no meu coração de vez em quando de tirar certas coisas. Propósitos, 1 ano sem comer pizza. Uma alimentação, né, que não comia todos os dias, mas 1 ano sem eu já fiz. E eu quero compartilhar com você, porque muitas vezes as pessoas falam assim, a gente não deve falar quando faz jejum. Deve sim. Deve, saber por quê? As pessoas aí fora, Satanás, tem falado sobre gula o tempo inteiro. Tem incentivado as pessoas a comer. Por que é que eu não vou incentivar a fazer jejum? Por que é que eu não vou dizer que é possível sim viver em jejum? Se você não consegue fazer 21 dias sem carne, sem doce, sem massas, faça do jeito que você conseguir fazer, mas faça o seu melhor. A Bíblia também fala isso. Quando você se propuser fazer algo, faça como para o Senhor, não para homens, não para que ninguém veja, mas é importante que você seja um exemplo, um reflexo, um modelo a ser seguido. E quando você fizer jejum, faça e compartilhe, mas não para que você seja merecedora de aplausos, merecedor de aplausos, não. Para você incentivar outras pessoas, para que elas vejam que é possível, sim, você viver uma vida em santidade, você viver uma vida íntegra e você viver a palavra de Deus. Porque hoje as pessoas não estão mais com esse propósito. E sabe,
Eu tenho estudado muito pro culto infantil. Eu vou ministrar em 2 cultos infantil. E hoje as nossas crianças, elas não querem mais ser pastor. Elas querem ser youtuber. Nós não temos propagado corretamente o reino de Deus para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, enteados, seja lá quem for. As crianças querem fama, elas querem like, mas elas não querem pastorear, elas não querem ler Bíblia, elas não querem jejuar. Você sabia que criança também pode jejuar? Criança deve se consagrar? As crianças hoje não querem mais fazer isso. E cresce e vira um adulto como? Um adulto morno. Morno, Deus vomita da boca. Morno, o Senhor vomita da boca. Que toque no seu coração essa palavra, para você não querer ser morna. Para você ser um instrumento do Senhor de verdade. E que todas as áreas da sua vida sejam fortalecidas. E se é na comida que você tem pecado, que o Senhor te ajude a ter domínio próprio. Se é na comida que você tem errado, que você tem dado mau testemunho, que você consiga vencer. E eu vim aqui para te dizer que existe estratégia sim. Que existe possibilidade sim. Basta você querer. A palavra de Deus está cheia de recomendações e estratégia para nós. E quando eu falo sobre isso que me toca, é visível porque eu tenho buscado uma vida de santidade, de integridade. E eu já fui vencida pela comida muitas vezes. Eu já fui gulosa muitas vezes. Eu já fui. Hoje não, graças a Deus. Mas não quer dizer que nunca mais serei. Eu não posso achar que porque eu acho que estou de pé eu não vou cair. A Bíblia fala isso. Aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. Então eu vivo em vigilância o tempo todo. E eu falo isso para as meninas, que o nosso propósito, ele tem começo, meio e meio. Ele não tem fim. Porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós precisamos vigiar e orar. Nós precisaremos sempre cuidar, vigiar, estar atentas, para não sermos mau testemunho, para não darmos mau exemplo. Porque a palavra de Deus, nós precisamos zelar e não ser causa de tropeço. Não ser causa de tropeço. Olha o que a Bíblia fala, Romanos 14, do 20 em diante. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. Você já viu uma pessoa comendo com escândalo? E o comer com escândalo não é só fazer barulho, mas é comer demais, é comer errado. E a gente tem visto tanto vídeo de pessoas comendo em busca de fama. E ela continua assim: é bom não comer carne e nem beber vinho e nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar ou se ofender ou se enfraquecer. Você já parou para analisar se o que você tem feito faz o seu irmão tropeçar, se ofender ou se enfraquecer? A sua forma de comer, a quantidade que você come, tudo que você come? A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. E essa palavra fala muito comigo também. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Vou te dar um exemplo. Eu aprovo comer direito, fazer exercício, dormir direito, descansar, ter momento de lazer. Mas e eu pratico isso? Ou eu me condeno naquilo que eu aprovo? Aí eu não como direito, eu não descanso, eu não me exercito, eu trabalho demais? Tudo isso o Senhor tem moldado em mim. Tudo isso. Não é somente o comer. E ele continua: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Você tem dúvidas naquilo que você está fazendo? Tem dúvidas na hora que está comendo? E muitas vezes a gente fala assim: nossa, quando eu vi eu já comi. Eu nem pensei. Nós não comemos com consciência. Eu quero te convidar a fazer uma reflexão sobre a sua vida. Eu não anunciei live, eu não anunciei nada. Eu entrei simplesmente porque o Senhor estava queimando dentro de mim para falar, para divulgar, para propagar essa mensagem.
Não foi nada ensaiado. Não foi nada pensado. Eu não avisei ninguém. A única pessoa que soube antes foi meu marido, que estava sentado aqui. E saiu. Somente. Então o objetivo não é ficar famosa. O objetivo não é ganhar likes. O objetivo é que o Senhor fale no coração daquelas pessoas que Ele quer transformar e que vão se permitir ser transformadas. E eu quero te convidar a buscar na palavra de Deus domínio próprio diante da comida. Domínio próprio diante das tentações, das guloseimas, diante dos manjares. Ontem foi aniversário do nosso pastor. Tinha bolo, tinha refrigerante, tinha muita coisa, estava uma delícia. E o que eu comi? Antes de sair, a minha salada. Preparei para a semana toda a minha refeição. É o que eu tenho feito. E não é um propósito de emagrecimento, porque eu já estou no peso que eu desejo. Graças a Deus, há bastante tempo, há muitos anos. Mas o meu propósito ao jejuar, ao fazer jejum de Daniel, jejum intermitente, ou jejum que eu faço semanal, todos os domingos, das 17 até o outro dia, às 15 ou às 13. O meu objetivo é sempre renunciar ao mundo e me aproximar do Senhor. E meu objetivo com esse propósito é isso. Ser aprovada e não apenas ser usada. Eu não quero simplesmente ser mais um instrumento e depois ser colocado na caixa de ferramentas. Eu quero ser aprovada para estar sempre nas mãos do Senhor. Para que Ele me use constantemente, mas sendo aprovada. Aprovada. Eu sei que eu tenho muitas falhas, como todos nós. Mas a cada dia eu busco viver mais a palavra de Deus. Viver mais a palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios fala, 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A comida tem dominado você? A comida tem te dominado? Qual é a comida que mais te domina? Qual é a comida irresistível para você? E eu vou fazer uma pesquisa aqui agora. Não precisa responder, mas qual é a comida que mais te satisfaz ou que mais te chama atenção, que é irresistível? Essa comida, ela está associada a uma emoção. É uma fome emocional. Essa comida que provavelmente não é um arroz com feijão, provavelmente é um pão caseiro, que no meu caso era pão. É um doce. Sabe quando você está com fome de alguma coisa que você abre a geladeira e não tem? E tem muita coisa, mas não tem o que você quer? É fome emocional. Se é doce que você não resiste, é algo relacionado com a sua mãe. E se é pão ou massa, é relacionado com o seu pai. Eu descobri o que era, o que causava minha fome emocional. E eu soube como ressignificar, como trabalhar isso para que essa fome emocional não me dominasse mais. Todos os pensamentos sabotadores que vinham trazendo na minha mente, para que fazer isso? Ai, não come não, ou só hoje. Ah não, amanhã você começa. É tanto pensamento. Ou então quando você coloca a comida no prato, e aí você come, você já está satisfeita, mas não, eu tenho que comer porque jogar comida fora é pecado. Então são muitos pensamentos sabotadores, são muitas crenças limitantes que estão nos aprisionando. E todo pensamento sabotador, toda crença limitante, ela traz para você um ganho secundário. Quando ela traz esse ganho secundário, você fica aprisionada. Você fica presa. E aí você não consegue, você vive num efeito sanfona, você engorda, emagrece, porque você não aprendeu a ressignificar a sua relação com a comida. Você não aprendeu a identificar aquele pensamento sabotador, você não aprendeu a identificar o que tem feito com que você mantenha o seu comportamento guloso. E é isso que eu quero falar para você. Para concluir, no versículo 13 de 1 Coríntios 6, a parte B fala assim: porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O que é impureza? Para analisar o que é impureza de acordo com a palavra de Deus. E para fechar, 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais,
ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Olha só, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando você for comer novamente, coma com consciência. Quando você for comer novamente, pare para analisar se Jesus está satisfeito com a sua comida, com o seu prato. Sente, todas as vezes que você for comer, se sente para comer. Não coma em pé. Mastigue, descanse o talher. Converse um pouquinho com quem está com você. Contemple a refeição. Convide Jesus para sentar do seu lado. E pergunta para ele se ele te aprova comer o tanto que você está comendo. Se ele aprova aquela comida. Se o templo do Espírito Santo, esse templo que você está nutrindo, aquilo que você está comendo é o melhor que você pode oferecer para ele. Para analisar. O projeto Emagrecendo com Propósito, ele tem esse objetivo. Fazer com que você seja templo e morada do Espírito Santo verdadeiramente. Não somente da boca para fora, mas verdadeiramente sendo homem e mulher de Deus por inteiro, não se deixando levar pelos prazeres carnais e não se deixando levar pelo que o mundo tem pregado. Nós não somos deste mundo, nós estamos aqui de passagem. E os acontecimentos mais recentes têm provado que a volta de Jesus está perto. E aí, você vai conseguir entrar? A porta é estreita. Você vai entrar? Você vai para o céu? Ou você vai ser desclassificado, entre aspas, por causa da gula? Te convido a refletir. Reflita sobre o que o Senhor tem falado ao seu coração e ore a respeito deste assunto e busque na palavra o que o Senhor tem a dizer. Em breve, meu material estará disponível para que você possa adquirir, para que você possa, de onde você estiver, participar desse grande projeto que é emagrecer com um propósito. Se você acredita na palavra de Deus, se você tem a palavra de Deus como base para a sua vida, se você tem valores que você consiga entender que Jesus, ele quer nos moldar, nos sarar, que Jesus quer transformar a nossa vida, que Jesus quer fazer de nós verdadeiramente templo e morada do Espírito Santo e não apenas alguém que está neste mundo de passagem. Não alguém que está aqui só por estar, mas que você precisa estar entendendo o que a palavra de Deus quer para você. Seja luz neste tempo, seja sal neste tempo, seja a diferença. Não vos amoldeis aos padrões deste mundo. Nós não somos deste mundo. Que Deus te abençoe grandemente, que Jesus revele a seu coração tudo que Ele tem de melhor para você, tudo que Ele tem preparado para você. E que você esteja sensível à palavra de Deus, que os seus ouvidos estejam atentos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz a igreja. Abra os seus ouvidos, abra a sua mente, abra o seu coração e entenda o que o Senhor quer falar e quer fazer através de você. Seja sal e seja luz. Um beijo no seu coração, que Jesus te abençoe grandemente. E se você precisar de algo, eis-me aqui. Um beijo, fique com Deus. Deus te abençoe.